Raverins, Hakol Beseder, Shavuot, ótimo início de semana para todos nós. Meus amigos, essa semana nós vamos começar aqui com a Parashá de Mishpatim, tá? Significam leis, tá? Meus amigos, essa porção dessa semana, como eu havia vindo falando para vocês aí anteriormente, ela é uma porção muito técnica, tá? Ela vem falando agora aqui em relação a Eved, né? Que no caso seria escravos, tá? Os servos. Vamos tratar direitinho sobre isso. Nós temos aqui relações em relação a tratamento em relação aos pais. Nós temos aqui em relação também a questão de assassinato, tá? E como eu disse, ela é uma parashá bem complexa, tá? Eu ainda não sei como eu vou passar para vocês aqui. Eu vou fazer a leitura, tá? E quando eu terminar a leitura aqui a gente conversa, tá bom? Então, mas sem mais delongas, vamos lá. Começamos aqui no capítulo 21 do Êxodo, versículo 1 em diante, tá? Ela é um pouquinho comprida, mas a gente vai focar nos pontos aqui. Então, bora lá. Estas são as leis que vocês devem colocar diante deles. Se você comprar um escravo hebreu, ele trabalhará por 6 anos e no 7º ele sairá em liberdade sem ônus. Se ele era solteiro quando entrou, ele sairá solteiro. Se ele era casado, ele sairá com uma mulher. Se o seu senhor lhe der uma mulher e ela der à luz a filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão de seu senhor, e ele sairá sozinho. Se o escravo declarar: eu estou afeiçoado ao meu senhor, à mulher e aos meus filhos, e não quero sair livre, seu senhor deve levá-los ao juiz, e eles o aproximarão junto à porta ao umbral. Seu senhor perfurará sua orelha com a ferramenta, e ele o servirá para sempre. Se um homem vende sua filha como serva, ela não será libertada como os escravos são libertados. Se ela formar aos olhos de seu senhor, que para ele o designou, ele deve permitir que ela seja redimida. A um povo estranho não poderá vendê-la. A um povo estranho você não poderá vendê-la por sua traição. Se para seu filho designá-lo, os direitos das filhas dará a ela. Se ela casar com outra, ele não poderá diminuir seu sustento, seu vestuário e seus direitos conjugais. Se ele não fizer essas 3 coisas a ela, ela será sairá gratuitamente sem dinheiro. Um homem que golpeia o outro e ele morre, também deve morrer. Se ele não emboscou, mas Deus fez que tal acontecesse, então eu fornecerei um lugar onde ele poderá fugir. Se uma pessoa planeja contra o seu próximo para matá-lo deliberadamente, de meu altar deverá ser levado à morte. Quem ferir a seu pai e a sua mãe deverá ser morto. Alguém que sequestra um homem e o vende, se eu encontrar em seu poder, ele será morto. Alguém que amaldiçoar seu pai e sua mãe será morto. Se 2 homens brigam e um deles atinge o outro com uma pedra ou com um punho, ou não, ele não morre, mas fica acamado, se ele se levantar e andar fora com seu bastão, aquele que o golpear será absolvido. No entanto, deverá pagar pela perda de trabalho e será curado. Essa é a primeira parte da porção de Mishpatim, tá? Então, meus amigos, como eu disse para vocês, essa porção ela é muito técnica, tá? Existe aqui dezenas de comentários, tá? E não são comentários simples, pois até os próprios comentários aqui de Irache, eles são bem complexos. Porque o que você está lendo comigo agora, que você está vendo, nós saímos agora da história de Abraão, Isaac e Jacó,
Yosef no Egito, a libertação do povo hebreu por Moshe no Misrai. Agora eles adentram, né, na aliança com Deus ali. Deus começa a falar para eles as leis, tá? Eu quero dar uma introdução aqui sobre isso, porque entendam bem, era uma nação que estava surgindo agora. E essa nação, ela teria leis próprias, tá? Essas seriam as próprias leis desse povo, ou seja, eles passaram ali 210 anos, né, dentro do Egito, sendo 116, se não me engano, se me falha a memória ali, vivendo como escravos, não tendo liberdade nenhuma, tá? Então, o que acontece? Essa nova nação que se forma, ela precisa ter um estatuto para sua vida. Ela precisa ter leis que as conduzam, né, ali na sua nova vida, para que eles não venham agir conforme as nações vizinhas, ou mesmo como o Egito fez com eles. Então, quando você começa a ler a narrativa aqui da Torá, a narrativa da Bíblia, você começa a entender o porquê disso, tá? Nós vamos aqui ler alguns comentários de Irache para podermos entender, tá, sobre essa questão do Eved, que é o escravo, né? Que Tikner, Eved, Ivri, ou seja, o escravo, né? O escravo hebreu, tá? O próprio texto diz, o escravo que era um próprio hebreu, um judeu no caso, tá? E eu peço assim para que nós tenhamos a mente aberta, porque entendam bem, essas leis, essas mishpatim, no caso aqui, elas foram dadas por Deus, tá? A princípio por Deus. Tanto que o primeiro versículo aqui, vamos adentrar já esse contexto para nós podermos nos aprofundar aqui. Rashi ele já comenta assim no primeiro versículo: estas são as leis. Aí ele comenta aqui que sempre que a expressão estas, né, aparece na Torá, ela separa o que seria dito, o que foi dito anteriormente, mas onde consta. Aí ele vem e pergunta onde que consta. Ou seja, ele quer dizer que quando aparece esta, quer dizer que é continuação da porção anterior. Então nós vemos ali que Deus deu os 10 ditos, os 10 mandamentos, né, o decálogo, e agora Deus começa a dar as leis para que eles consigam viver ali entre eles, ou seja, é uma continuação, tá? Então o que acontece? Moisés continua a explanar aquilo que Deus disse para ele, como eles devem se comportar, como eles devem viver, como eles devem ser uma nação daqui para frente. E a partir daqui você vai ler comigo, você vai entender comigo que essas leis que Deus deu é muito diferente às leis das nações, das 70 nações que haviam ali em volta do povo de Israel, tá? Eu vou estar lendo depois aqui algum comentário do Midrash sobre essa primeira parte daqui da porção, para você entender a diferença, tá bom? Sem mais delongas, amigo, vamos lá. Então nós começamos aqui que Deus passa para Moisés para ele passar as leis, né, civis, as leis ali dentro da comunidade que eles haveriam acabado de formar. E Deus já vem assim: se você compra um escravo hebreu, ele trabalhará por 6 anos e no 7º ele sairá em liberdade sem ônus. Ou seja, você comprou um escravo hebreu, tá? Aqui eu quero já dar um adendo que essa situação aqui que a Torá está dizendo, o Rashi vem e ele explica assim: esse escravo, ele é alguém, um hebreu, que havia roubado algo, tá, para sobreviver, e ele acabou sendo pego e o tribunal o vende, tá? Ou seja, quem comprou esse escravo comprou do tribunal. Por quê? Ele se dá a si como escravo,
tá? Ele é vendido como escravo para que ele possa, com a venda dele como escravo, pagar a dívida a qual ele estava em relação ao roubo, tá? A Irache ele comenta assim: o escravo hebreu da corte do tribunal, porque ele foi vendido por causa de um roubo que cometeu conforme dito. Se ele não possui os meios para pagar, deve ser vendido como escravo por seu roubo. Isso aqui nós vamos ler lá no capítulo 22, ou seja, a Torá está adentrando aqui a esse contexto. Só encostar aqui, fica bem mais fácil. Ela está adentrando aqui a esse contexto justamente informando que o escravo hebreu ele havia se vendido a si mesmo para pagar a dívida. Então, a respeito de que contexto trata o primeiro versículo, que diz, se você comprar, daqui se entende que este versículo se refere a alguém que foi vendido em decorrência de uma venda do tribunal, conforme explicado anteriormente, que não tem como pagar pelo furto que realizou e assim pagará o mesmo com o dinheiro da sua venda como escravo, trabalhando por 6 anos, sendo que no 7º ano ele ficará livre conforme determina o versículo, ou seja, ele só se tornou escravo por causa de um furto e ele durante 6 anos ele vai trabalhar para poder pagar o furto, porque na verdade ele já pagou o furto com o dinheiro que ele foi vendido. Agora esses 6 anos ele trabalha para o seu servo, tá? Entenda bem, o escravo hebreu, eu vou usar assim o termo servo, tá? Porque também eved significa também servo, tá? Ele era muito diferente de um escravo que nós estamos acostumados com uma história, né? Que nós já ouvimos a história da escravidão aqui no Brasil, como ela funcionava. O servo hebreu, o escravo hebreu, ele tinha ali a sua casa, ele tinha sua cama, tá? Vamos dizer assim que praticamente ele fosse como uma pessoa que trabalhasse e ele recebesse um salário, sendo que o seu salário era totalmente as suas acomodações, tá? Como eu disse, no final da passagem aqui, da nossa leitura, eu vou passar para você algumas coisas em relação ao que não poderia ser feito a esse servo, a esse escravo, para vocês entenderem que como é que pode? Deus tira o povo da escravidão do Egito, onde eles trabalhavam ali dia e noite, né? Se matavam de trabalhar, muitos morriam ali, e Deus não vai tirar eles para colocar eles no deserto e fazer a mesma coisa que eles. Ou seja, aquela pessoa que passou por aquilo no Egito não pode fazer a mesma coisa com um outro, ainda mais sendo o seu próprio irmão, um hebreu também. Então a Torá ela vem aqui e nos mostra como você tem que tratar o seu servo hebreu, seu escravo hebreu. Dando continuidade aqui. Se ele era solteiro quando entrou, ele sairá solteiro. Se ele era casado, ele sairá com sua mulher. Ou seja, ele era casado. Então, quando ele é comprado comprado do tribunal, ele tendo esposa, aquele que o adquiriu é obrigado também a sustentar a sua esposa. Se ele tiver filhos, você vai sustentar a sua esposa e seu filho. Ou seja, não é a escravidão que nós estamos acostumados, tá? Eu vou até parar esse termo escravo, vou usar a palavra mesmo, que significa servo, tá? Escravo, servo. Então ele tinha uma esposa, ele era vendido pelo valor dele, a esposa simplesmente o acompanhava, mas você que o comprava era obrigado a sustentá-lo também, a sua esposa, e se ele tivesse filhos também. Se num caso, se o senhor lhe der uma mulher e ele der à luz a filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Por quê? Porque na verdade, se ele era solteiro e o seu senhor pegou e falou, toma essa mulher também para ser sua esposa, mas ela também vai ser, como no caso, a sua serva também, tá? Enquanto você estiver aqui, ou seja,
A diferença é justamente essa. Você é tratado como um ser humano. Você vai também ter sua esposa, você vai ter sua família, você só vai continuar me prestando um serviço. Só que quando se passar esses 6 anos a qual você pagou pela sua dívida, a mulher que eu lhe dei e os seus filhos não lhe pertencem, eles pertencem ao dono, ao empregador no caso. Tá? A Kirashi ele entra numa questão, porque também é muito complicado de eu explicar essa parte aqui. Mas vamos ler assim. O versículo está falando apenas sobre uma mulher cananita, porque uma mulher judia que tenha se tornado escrava também fica livre após os 6 anos. Ou seja, o versículo está dizendo aqui, se o Senhor lhe der uma mulher, essa mulher não é uma judia, é uma cananita. Tá? É uma outra serva que ele tem. Fala, toma ela por esposa, tá? Você também gera filhos com ela. Por quê? Porque mais na frente nós vamos ver que também se a mulher judia, a mulher hebreia também, ela é tratada justamente com o mesmo padrão de um escravo hebreu. Ou seja, ela também vai entrar, vai ter os seus 6 anos e vai sair. Mas nós vamos entrar um pouquinho mais na frente sobre essa questão, porque a mulher ela tem uma coisa diferente, tá? Mas o texto está dizendo aqui que como é um hebreu, ele sai após 6 anos. Então, a mulher aqui que é dada para ele não pode ser uma hebreia, porque ela também teria que sair com os 6 anos, se ela fosse uma escrava, se ele tivesse adquirido uma escrava hebreia. Não, mas era uma cananita, tá? Se ele, porventura, o escravo, dizer, eu estou afeiçoado ao meu senhor, à minha mulher e aos meus filhos, e não quero sair livre, seu senhor deverá levar aos juízes, e eles o aproximarão junto à porta ou ao umbral. Seu senhor perfurará a sua orelha com uma ferramenta, e ele o servirá para sempre. Ou seja, aqui está a resposta daquilo que eu estava falando lá no começo. Já começa por aqui. Qual é o escravo que não queria fugir na escravidão aqui no Brasil ou em todo lugar do mundo quando se tinha escravidão? Tanto que eles fugiam, muitos eram mortos, né? Deus nos livre. A diferença do Eved aqui, do servo, né? Do hebreu, que Deus colocou na comunidade judaica, ele era tão bem tratado que ele muitas das vezes preferia não sair depois de 6 anos. Não, fala, eu quero continuar aqui trabalhando para o Senhor, pois aqui eu tenho a minha casa, eu tenho a minha esposa, eu tenho meus filhos, e eu gosto do serviço que eu presto ao meu Senhor. Veja a diferença já pelo esse versículo, tá? Eu não estou lendo todos os comentários de Irache aqui, porque eles, como eu disse, eles são muito técnicos mesmo, meus amigos, tá? Eu estou passando aqui por cima para vocês conseguirem entender e interpretar da maneira correta o texto, não interpretar ele como um pejorativo, porque na verdade ele não é, tá? Então esse servo ele se afeiçoava ao seu senhor. Afeição, você gostar, tá? Daqui você mata toda essa questão da escravidão, tá? Então ele se afeiçoava ao seu senhor, ele teria que voltar, né? O senhor tinha que levá-lo de volta ao juiz aonde ele comprou, a corte que ele havia sido comprado, tá? Aí eles iria lá e falava, ele não quer sair. Como a lei diz, ele poderia ficar durante 6 anos e ir embora, mas ele não quer, ele gosta de estar aqui conosco. Ele era levado, era feito um furo na orelha, aqui tem uma discussão sobre que orelha era furada. Se entende que era a orelha direita, porque lá na frente, quando tem as outras leis, acho que é em relação a Metsorá, fala que tinha que pingar na orelha direita. Então se deduz daqui que seria a orelha direita. Ele era furada no batente de uma porta, na própria porta, e ele servia para ele, né, Olam, para sempre. Existe também um outro detalhe aqui, que eu não sei se é muito relevante eu estar passando para vocês, porque nós sabemos do jubileu, que são 50 anos, né? 7 vezes 7 lá, daria os 50 anos. Então diz aqui que se ele ainda, mesmo quisesse sair,
no jubileu, onde nós vamos entender essa questão do jubileu mais na frente, ele poderia sair. Mas só para deixar essa pitada aqui, no ano do jubileu, se ele quisesse, ele poderia também sair. Mas nós vamos entender lá na frente, para quem não sabe o que é o jubileu, nós vamos explicar quando chegar essa passagem, tá bom? Então ele ficaria ali com seu senhor. Vamos passar aqui. Antes disso, eu falei que ia passar no final, mas para a gente não perder o fio aqui da meada, eu vou ler no Midrash que eu peguei aqui algumas coisas do que o Senhor tinha que fazer para esse servo, né? Por esses escravos. Entendam bem, vamos lá. Ó, primeira coisa, o homem que comprava um servo judeu não podia vendê-lo a ninguém mais, ou seja, era dele. Era proibido encarregar de trabalhos desnecessários, como por exemplo ferver uma água quando não se deseja água. Entenda bem. Tarefas inferiores a humilhantes também são proibidas, tais como lavar os pés de seu amo ou calçar-lhe os sapatos, mesmo se essas mesmas tarefas sejam realizadas de bom grado por um filho, um pai ou por um discípulo ou seu mestre. Ou seja, ele não tinha essa obrigação, ele não poderia fazer isso. 4. O amo não deve obrigar o servo a trabalhar habitualmente de noite. Pode usá-lo somente durante o dia, ou seja, você não poderia fazer ele trabalhar à noite. Um servo deve compartilhar qualquer tipo de alimento que possuir. Se ele comer pão branco, não pode alimentar o escravo com outro tipo de pão. Se beber vinho, não pode dar água ao escravo. Se ele dormir sobre uma cama boa, não pode deixar o escravo dormir sobre a palha. Se o amo tiver apenas uma forma de pão ou uma taça de vinho bom, ou somente um travesseiro, o amo deve dá-los a seu escravo. Entendam bem que ele não era um escravo comum, como nós entendemos, a ponto de ele ter prioridade na alimentação, no bom trato, tá? Se o escravo já tiver uma profissão antes de servir a seu amo, é proibido pedir-lhe que realize qualquer tipo de trabalho, a não ser os que já estavam acostumados a fazer. A servidão de um escravo hebreu jamais excede 6 anos a partir da data em que foi vendido. Após 6 anos, é automaticamente libertado. Se durante esse período o escravo ficar doente, o homem incorrer em despesas por sua causa, mesmo assim o escravo não lhe deve nada. Entendam bem, meus amigos. Isso está nas leis de Deus, no Shulchan Aruch, tá? Se quando iniciar a servidão ele for casado, é obrigação de seu amo sustentar também a sua esposa e filhos, como eu lhe disse. Se o escravo for solteiro, o amo não pode lhe entregar uma criada cananita para viver com ele, a fim de que adquira novos escravos e advindos dessa união. Entendeu bem? Ou seja, ele não pode entregar uma mulher só para ele gerar filho e continuar tendo escravo dessa união. Se for casado ao ingressar na servidão, o amo pode lhe entregar também uma criada cananita, mas o objetivo de criar os escravos para si, ou seja, vocês entenderam bem, meus amigos, como era diferente dentro da Torá, dentro das leis judaicas, que praticamente ele era um assalariado, ele era um empregado, ele tinha os seus benefícios, como nós lemos aqui no final, a ponto de o seu amo providenciar uma mulher cananita para que também o ajudasse, tá? Então aqui acho que nós conseguimos encerrar bem essa parte em relação ao escravo, tá? Vamos dar continuidade aqui. Continuando também essa parte, agora nós vamos entrar aqui na questão de uma mulher, uma filha, tá? Vamos ler aqui. Se um homem vende sua filha como serva, ela não será libertada como os escravos são libertados. Por quê? A diferença de uma filha é que ela era vendida antes dela se tornar de maior, antes de começarem os primeiros sinais da puberdade dela, tá? Então, se ele a vende e aparecem esses sinais, ela pode sair, tá? Por isso que fala que ela não deve ser libertada como os escravos são libertados. Ela tinha todo um diferencial, tá? Tem muitos comentários aqui, meus amigos. Eu falo para vocês, são muitos mesmo, só em relação a esse versículo, tá? Mas eu não vou me aprofundar aqui para nós não ficarmos estendendo. Isso, como eu falo, isso faz parte da legislação do povo judeu. Ou seja, Deus deu a sua própria legislação como o povo o judeu deveria comportar
até quando ele tivesse um servo, tá? Dando continuidade aqui. Se ela formar aos olhos de seu senhor, que para ele a designou, ele deve permitir que ela seja redimida. A um povo estranho não poderá vendê-la por sua traição. Ele adquiriu ela, só que qual que era a intenção dele ter adquirido essa moça? A intenção era justamente dele casar com ela, tá? Se ele assim, se ela formar aos olhos de seu senhor, ela formar, ou seja, ele não se afeiçoou, não lhe agradou, ele deve permitir que ela seja redimida, ou seja, ela deve permitir que outro a possa tomar por si, por mulher também no caso, tá? Vamos aprofundar aqui. Isso significa que o homo deve lhe dar a oportunidade de ser resgatada e libertada, pois ela também deve colaborar para a sua redenção. Sendo assim, qual é a colaboração que o homo dá-lhe para ser liberta? Que o homo deduz do valor da sua redenção de acordo com o número de anos que ela trabalhou para ele, como se ele houvesse sido contratada por ele. Eu acho que ele explica o seguinte, como que ela é redimida? Ele a comprou, ela tinha ali 6 anos para trabalhar para ele. Ela ficou 2 com eles. Depois de tempo, ela já não agradou mais a ele. Quando ele for vendê-la, redimi-la para outro, ele vai tirar desses 2 anos o valor. Então a pessoa pagará simplesmente 4 pelo tempo dela. Tá? É isso que Irache está explicando aqui. Ele não pode vendê-la a um povo estranho, ou seja, ele não pode passar para um outro povo que não seja dentro da comunidade ali do povo hebreu, tá? Ou seja, ele não pode vendê-la por sua traição. Que traição? A traição é justamente isso, ele ter adquirido ela para se casar com ela, só que ele não quis. Ele não pode vendê-la por causa disso. Se para seu filho designá-la, os direitos das filhas dará a ela. Se ele casar com outra, ele não poderá diminuir seu sustento, seu vestuário e seus direitos conjugais. Se ele não fizer essas 3 coisas a ela, ela sairá gratuitamente sem dinheiro. Ou seja, se ele pegou essa jovem para ser esposa do seu filho, né? Ele dará para ela todos os direitos de um casamento. Se esse filho vier se casar com outra, ele não poderá diminuir o sustento dessa. Ou seja, se ele casou com outra, ele não poderá desagradá-la a essa. Ele terá que manter a ela o seu sustento, igualmente o seu vestuário e seus direitos conjugais, que são questão de relações. Mais uma vez eu adentro com vocês aqui, meus amigos. Não se pode ofender, não se pode maltratar, não se pode diminuir, não se pode envergonhar um servo ou um escravo hebreu. Tá? Nesse caso aqui da moça, se ele ainda se casasse com outro, como nós estamos vendo aqui, ele teria que manter as mesmas condições de quando ele mantinha ela quando ela era sua única esposa. Tá? Tanto que se ele não fizer essas 3 coisas a ela, ele tem que deixá-la ir embora gratuitamente. Falar, não, pode ir. Não pode mantê-la ali como uma escrava. Tá? Um homem que golpeia o outro, aí já vamos entrar aqui num outro assunto, tá? Um homem que golpeia o outro e ele morre, também deve morrer. Acho que o texto aqui ele é bem claro, né? Muitos versículos foram escritos na seção dos assassinatos. Aí Irache fala assim, o que eu puder explicar, ele vem explicar. Por que foi dito esse versículo? Já que também está dito, o homem que ferir a toda a alma certamente será morto. Eu tenho que se tratar tendo se tratar de um ferimento sem morte. Mas será que neste merecia o castigo de morte? Por isso a Escritura disse, aquele que golpear um homem ou matar, entendemos aqui que é passível de pena de morte somente quando se trata de um ferimento mortal. Ou seja, acho que ele está comentando aqui, porque lá na frente nós vamos entender
sobre vários tipos, né, de acidentes, de mortes acidentais, morte por intenção. Ele fala assim, o versículo aqui ele está querendo dizer que realmente se parte de um ferimento mortal, que era um ferimento que veio causar a morte. Então essa pessoa era passiva de pena de morte, tá? Se ele não emboscou, mas Deus fez com que tal acontecesse, então eu fornecerei um lugar onde ele poderá fugir. Esse daqui, eles tratam assim, não foi intencional. Ele feriu ele, né, não intencionalmente. Nós vamos ver muitos exemplos disso aqui, então eu não vou me adentrar aqui, mas entenda bem o texto. Se ele não o emboscou, ou seja, ele não estava ali, né, como a gente diz, de tocaia, já no intento de matá-lo, mas simplesmente Deus fez com que tal acontecesse. Aqui entra naquela questão de que tudo está no controle de Deus. A própria Torá já fala isso. Por mais que essas coisas pareçam coisas do cotidiano, coisas em relação ao seu viver diário, tudo vem da providência divina. Tudo parte da mão de Deus. Então o versículo fala, mas Deus fez com que tal acontecesse. Tá? Aqui ele fala também da cidade de refúgios. Tá? Porque diz assim, eu fornecerei um lugar para onde ele pode fugir caso foi acidental. Lá na frente também nós vamos entender sobre a questão da cidade de refúgio, então não vamos nos aprofundar aqui. Se uma pessoa planeja contra o seu próximo para matá-lo deliberadamente, de meiotar deverá ser levado à morte. Aqui já se trata de uma questão realmente que você está planejando. Aqui já é uma questão de um assassinato. Você planejou aquilo. Então, no caso aqui, ele fala assim, de meiotar deverá ser levado. Aqui ele coloca, Harashi, ele comenta assim, isso aqui foi um sacerdote. Se ele for um sacerdote que quiser realizar o serviço sacrificial no templo, deve ser tirá-lo de lá para a morte. Ou seja, se era um sacerdote, ele já não pode me oferecer aquele serviço a Hashem. Ele tem que ser levado dali, né? E levado à morte. Quem ferir a seu pai ou a sua mãe deverá ser morto. Acho que o texto aqui ele é muito claro, né? Uma vez que a Torá nos ensinou sobre quem fere o seu companheiro é culpado e recebe uma penalidade, devendo fazer um pagamento de indenização, mas não a pena de morte, nós vamos ler isso aqui mais na frente. O texto teve de afirmar que aquele que fere seu pai é passivo de pena de morte, pois machucar um pai é um caso diferente e mais severo, na condição que ele tenha aplicado um golpe que causou uma ferida e sangrou. Ou seja, se ele foi intencional e quis matar o seu pai ou sua mãe, passivo de pena de morte. É aquele que o criou, a mãe é aquele que sustentou. Isso aqui acho que o texto ele é muito bem claro. Tá? Alguém que sequestra um homem e o vende, se o encontrar em seu poder, ele será morto. Acho que também o texto é muito claro. Isso aqui se trata de um sequestro. Né? Deus no livre, nós temos muitos casos assim no nosso país, né, de sequestro. Então, essa pessoa, pela lei de Deus, ele privou aquela pessoa de liberdade. Ele privou, entre outras coisas que pode acontecer, Deus nos livre, né, as vexalam. Então, perante a lei de Deus, a lei que Deus deu para aquela comunidade, ele era tido como pena de morte, tá? Alguém que amaldiçoar seu pai e sua mãe será morto. Entendam bem aqui, meus amigos. A comunidade de Israel estava se formando. 6 milhões de pessoas ali. Isso, naquela época, tinha que ser tirado do meio. Para que aquela nação ela viesse a andar de acordo com os preceitos de Deus. Então você não poderia deixar isso se proliferar na sociedade naquela época. Eu acho que não é difícil de entender. Pegue a nossa situação, o nosso país, né, as nossas cidades, os nossos estados, os nossos bairros. Conforme nós vamos permitindo que algo aconteça, aquilo vai crescendo, você vai regando aquilo. E quando você tenta tirar, já fica difícil, já criou uma situação muito difícil. Então, você entenda bem, aqui, como eu disse, estava se criando uma nação. Então, Deus está falando, não deixe que isso se prolifere no vosso meio para não vos destruir de dentro para fora.
tá? Então, eu acho que esses versículos, esses passuquim, eles são entendíveis, porque eles são extremamente literais, tá? Então, se alguém sequestra alguém, tira toda a liberdade dele, né? Deus o livre, abusa da pessoa de tudo quanto é forma. Pela Torá, ali naquele meio fala, não, você tem que apagar, você não deve deixar que isso aconteça mais, tá? Se alguém amaldiçoa seu pai e sua mãe, também ele teria que ser morto. Por quê? Isso foi dito. Rashi fala assim, por que isso foi dito? Porque isso aqui vai ser tratado mais à frente. Uma vez que a escritura diz, aquele homem que amaldiçoar o seu pai será morto, né, no versículo 27, vai estar lá em Levítico também isso daqui. A partir daqui se sabe que se um homem amaldiçoar o seu pai é condenado, como se sabe no caso de uma mulher. Para esclarecer essa questão, a escritura dizem aqui, alguém que amaldiçoar seu pai ou sua mãe, ou seja, não está relacionando se é homem, se é mulher, o que que seja. Fazendo declaração sem explicação, se seja santo homem ou se é mulher. Se é assim, porque o versículo levítico diz qualquer homem que amaldiçoa, a fim de excluir o menor de idade. Ou seja, lá na frente nós vamos ler em Levítico. Levítico ele é muito mais lei. Então, Rashi ele comenta por que está dizendo isso aqui, se lá na frente nós vamos entender. Porque lá no versículo de Levítico está dizendo homem, ou seja, para tirar o menor de idade. Tá? Então entendam bem aqui. A pessoa está consciente, ela está amaldiçoando seu pai e sua mãe na frente dos outros, então ele é passivo de pena de morte também. Se dois homens brigam e um deles atinge o outro com uma pedra ou com um punho e não morreu, mas fica acamado, se ele se levantar e andar afora com seu bastão, aquele que o golpeou será absorvido. No entanto, deverá pagar pela pena de trabalho e será curado. Ou seja, esse aqui é o nosso último versículo. Isso aqui acho que acontece na nossa vida. Então, Deus livre, a pessoa está andando, se um carro atropela, aquela pessoa fica acamada, aquela pessoa que atropelou, ela é obrigada a pagar por todo o tratamento médico, por todo o tempo que ele está perdendo de trabalho, até a sua recuperação total. Tá? Acho que o texto aqui ele é muito claro sobre isso. O que Rashi comenta aqui é que aquela pessoa ela ficava, vamos dizer assim, presa, né? Não encarcerado como a gente conhece, porque até então a lei não permite essa questão de encarceramento, tá? Entendam bem, essa pessoa que fez isso, ela ficava ali, vamos dizer assim, observação, até que aquela que ele feriu se levantasse novamente, pudesse andar, ou seja, ela está viva. Ele então não precisa ser condenado à morte. Só que ele vai fazer o que? Ele vai pagar por todos o tratamento daquela pessoa e pelo tempo que ele ficou sem trabalhar. Tá? Aí então será curado, ou seja, fé, né? Curado. Então, meus amigos, eu creio que eu consegui passar para vocês aqui a melhor maneira de se explicar esses textos, né? Como eu disse, poderia ter lido todos os comentários de Rashi minuciosamente, onde ele vai, onde ele pega, leva, dentro do Talmud, dentro do jornal, mas não é essa a intenção, tá? Isso aqui pertence à comunidade judaica. A comunidade judaica sabe isso de letra. O que eu estou fazendo aqui é tentar explanar para vocês isso dentro da ótica do judaica, dentro da ótica original da Torá, como eu já disse em outros vídeos. Que eu só estou vindo aqui para desmistificar algo, para explicar para vocês do ponto de vista judaico, que é aquilo que você não vai aprender em lugar nenhum, a não ser com o povo judeu. Tá bom? Então, mais uma vez, eu quero agradecer vocês, tá? Toda Arabá, por estar aqui conosco. Mais uma vez, gostou do vídeo? Se inscreva, compartilhe, deixe um like, tá? Dúvidas, como sempre digo, comentários, fique à vontade. Como eu sempre tenho o costume de pegar algo para nós no dia de hoje, nesse domingo aqui, entendam bem, né? Quando eu leio ali, o que eu entendo? Que por mais que no mundo que nós vivemos hoje, né, nós temos essa concepção errada, errônea de comportamento em relação a um servo ou mesmo um escravo, né, que não existe mais hoje, Baruch Hashem, né? Nós temos que entender que todo mundo é um ser humano, que ele tem necessidades, tá?
E se ele precisou fazer aquilo, não é porque ele precisou fazer aquilo que você tem que julgá-lo. Porque, na verdade, como eu disse, aquele primeiro caso do homem que era vendido como escravo, ele havia furtado, tá? Então, foi por alguma necessidade, mesmo assim, ele é vendido e você não pode tratar ele como um ladrão. A ponto de nós lermos aqui todos os benefícios que ele tinha. Então, não julgue ninguém. A situação que a pessoa fez. Tenta compreendê-lo. Se for possível ajudar, ajude. Não termine de jogar a pessoa no fundo do poço. Tá bom? É isso que eu tenho para mim hoje, que eu quero também que vocês peguem para si. Amigos, mais uma vez, Todarabá. Fiquem com Deus. Lehitraot. Tchau, tchau. Nos vemos amanhã, se Hakadosh Baruch Hu quiser. Todarabá. Tchau, tchau.